Para mim é motivo de alegria estar aqui. Toda a honra, toda a glória ao nome do Senhor Jesus, que nos trouxe até aqui. Como é bom estar na casa do Senhor. Para nós é motivo de muita alegria. Se o culto terminasse agora aqui, nós já estaremos edificados, amém? Quem sentiu a presença do Senhor já essa noite? A presença do Senhor está aqui. Quero dizer à irmã Gleice que ela deixe sempre o Senhor a usar. Quando o Senhor fala ao nosso coração, muitas das vezes a gente acha que não é Deus. Às vezes a gente fica com vergonha, às vezes a gente, será que eu devo fazer? E Deus fala, muitas das vezes já aconteceu comigo. Às vezes Deus manda a gente cantar aquele hino, a gente acha que não, que o hino é feio. Às vezes o Senhor manda a gente ler aquela palavra, a gente acha que aquela palavra não é oportuna. A gente tenta colocar a gente no meio da palavra, no meio da obra de Deus, aí a coisa não acontece. Mas que o Senhor possa usar a sua igreja, possa usar cada vez mais os irmãos aqui da igreja. Louvo a Deus por essa igreja. Essa noite é motivo de alegria para mim, principalmente por ter aqui o irmão Domi, que faz parte desse trabalho celebrando. O Senhor já usou muito o irmão Domi aqui, é um jovem que prega a palavra de Deus. Nós estamos falando de sanidade, né? Sanidade, o Senhor trouxe o irmão Domi a essa sanidade. E hoje ele prega a palavra do Senhor de forma ousada. O Senhor precisa disso. Outro motivo de alegria é o nosso irmão Valdenê. Muito feliz em ver esses irmãos aqui hoje à noite. O irmão Valdenê simboliza a resposta de oração para nós. Me arrepio todinho em falar, porque essa igreja intercedeu e a gente vê ele aqui, é vitória demais. É uma alegria muito grande. Para nós é motivo de alegria. Queria até falar para o irmão Andrei, ele já saiu. Aquele grupo da igreja tem sido grupo de bênção, grupo de intercessão, entendeu? Aquele local ali é local de oração. Às vezes a gente pensa que não, mas é por lá que a gente sabe quando o irmão está precisando de ajuda. Foi por lá que a gente teve a notícia do irmão Valdenê estava hospitalizado. Foi por lá que a igreja se mobilizou para orar. Ali não deve ser lugar para contenda, ali é lugar de oração, ali é lugar de palavra de Deus, aquele grupo. Amém? Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas, capítulo 12, no versículo 20. Nós estamos tratando sobre a sanidade. Tudo que será falado nessa noite vem do Senhor. E eu quero te dizer o seguinte: tudo que será falado aqui eu posso resumir para ti numa só frase. Você pode ouvir só essa frase e ir embora, que já está tudo resumido. Sanidade só existe em Jesus. Fora de Jesus não tem sanidade. Fora de Jesus a gente tem insanos, a gente tem pessoas loucas. A sanidade só existe na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos falar sobre isso essa noite. Os irmãos encontraram? Amém? Lucas capítulo 12, versículo 20. Acho que eu vou ler um pouquinho antes. A parábola do rico insensato. Vou começar a ler a partir do versículo 13. Glória a Deus por isso. E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Quero repetir essa frase. Porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Continuando, versículo 16. E propôs-lhes uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava
entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Amém. Irmãos, essa palavra é muito interessante. Ela fala de um jovem insensato, da insensatez de uma pessoa relacionada às coisas de Deus, relacionada às coisas eternas, né? Nós vemos falando essa semana sobre a sanidade, e eu comecei falando a vocês que a sanidade só existe na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Fora da pessoa de Jesus Cristo, a pessoa só comete coisas insanas, ela só comete coisas erradas e fora da sua sanidade intelectual, da sua mentalidade, né? Das coisas boas que podem fluir da sua mente. A sanidade, ela é uma virtude, é uma qualidade, uma virtude do que é são. A sanidade é de quem tem boa saúde e equilíbrio mental e físico. A sanidade está relacionada ao corpo e à mente, os dois funcionando em perfeita harmonia. Nós vemos que a questão da boa forma, da boa mente, do bom corpo começa desde pequeno. Quando o bebê nasce, quando a criança nasce, os pais, a mãe, os pais, eles se preocupam em verificar a questão da sanidade dessa criança. E existem até os testes que são feitos, são diversos testes para verificar a questão da sanidade dessa criança. Então a preocupação da sanidade, ela acontece desde pequeno. E a pessoa nasce, os pais querem saber como é que anda a sanidade dessa criança. Existe o teste do pezinho, teste da orelhinha, né? Tem outros testes também que são feitos para averiguar a situação. Existe as questões de insanidade que a gente pode observar e verificar nas pessoas. A insanidade, ela traz tristeza profunda. Isso é uma das características de quem está sofrendo com a insanidade. Ele não está são, ele tem tristeza profunda, perda de interesse em atividades que antes eram prazerosas, para ele agora não faz sentido. Isso é um sintoma de que ele está insano, com insensatez, com insanidade. E distúrbios do sono. São coisas que vêm perturbando a pessoa para afetar geralmente a mente, para prejudicar o intelecto da pessoa. E atingindo essas coisas, ele começa a trazer a insanidade de forma mais pesada e mais agressiva. O Código Penal brasileiro, estou fazendo primeiro uma análise de tudo para a gente entrar na palavra de Deus aqui do que a gente leu. Eu estou falando da humanidade, como ela trata a questão sanidade e insanidade. O Código Penal brasileiro, no artigo 26, ele classifica como inimputável a pessoa com insanidade. Você já deve ter conhecido alguém classificado assim: fulano de tal, ele é insano, tem problemas intelectuais, ele é incapaz, ele é inimputável. É aquela pessoa de qual não se imputa a pena. Então as pessoas desse jeito, o Código Penal, a justiça brasileira, o código de ética da sociedade, podemos dizer assim,
ela classifica como pessoas incapazes. Então, a insanidade, ela exclui. A sociedade não abraça como uma pessoa própria para viver em sociedade. Precisa de cuidados, de tutores. A sanidade, ela gera crescimento. Agora nós começamos a entrar na palavra do Senhor. A pessoa que tem a sua vida, que vive em sanidade, ela cresce. A criança que foi feita aqueles testes lá no começo da sua vida, ela começa a crescer. Ela é sã, ela tem atributos para isso. Então ela começa a desenvolver. Uma das características da sanidade é o crescimento, tanto físico como espiritual. Se a pessoa está há anos no mesmo estágio, se a pessoa não cresce, se ela não desenvolve, ela tem problemas. E esse problema pode ser a insanidade. Então a gente deve estar atento e pedir ajuda. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios 13, 11. Um exemplo que a palavra do Senhor fala sobre crescimento. E um dos problemas que afeta a humanidade, que afeta a nossa sociedade, o mundo em que vivemos, é esse problema de mente. O diabo tem usado muito isso para perturbar muita gente. E é uma porta que é difícil de tratar. A medicina trata com muita deficiência essa questão. Perturbação mental. Às vezes a metodologia utilizada pelos médicos para tratar isso é de forma muito agressiva. E até é uma espécie de desligamento. A pessoa que toma um remédio para tratar questões intelectuais, depressivo, ansiedade, ele fica desligado. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conviver ou de ver alguém, ele fica bem aéreo, bem longe da realidade, aqueles remédios fortes para tratar o distúrbio mental. Vocês acharam? 1 Coríntios 13, 11. Alguém pode ler para mim, por favor? Amém. Então a própria Bíblia fala do crescimento e do desenvolvimento. Esse texto, ele fala de como a gente percebe o crescimento, né? Eu observo pelos meus filhos lá em casa. Gabriel, quando era pequeno, tinha muitos brinquedinhos de menininho, muitos carrinhos, bonequinho. Hoje em dia ele não brinca mais com isso. Então já vejo o crescimento dele. Hoje a brincadeira dele é de outro tipo, jogando bola, é na rua. E daqui a pouco, isso não vai mais, quando ele se tornar homem, isso não vai mais fazer parte das suas atividades. As atividades serão outras, a atividade do trabalho, o lazer dele vai ser mais voltado a outra coisa. Então a gente observa o crescimento. A Bíblia fala que quando a gente é menino, a gente pensa como menino. Quando a gente vai crescendo, nosso pensamento vai mudando. O pensamento vai mudando e vai ficando diferente. É muito normal a gente verificar aí fora pessoas com problemas de distúrbios mentais, que ela já tem uma idade avançada, mas a mente é atrasada, amém? Vocês já perceberam isso? Ela tem um pensamento retardado, é bem infantil, precisa de alguém para cuidar, precisa de algum sinal de insanidade. Isso deve ser observado. Vamos ler também Romanos 12, versículo 2, que fala da renovação da mente, a mente renovada. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Algumas traduções falam para transformar pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quem não tiver a mente sã, quem não tiver a mente desenvolvida, não tiver bem, ele não vai poder experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu disse no começo que a sanidade só existe na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A pessoa sem estar com a sua mente voltada para o Senhor, sem estar com a sua mente alicerçada na palavra de Deus, ela não tem condições de vivenciar o que a palavra diz. Ela não tem condições de viver isso que a Bíblia, nós acabamos de ler. E uma das coisas que é muito usado pelo inimigo das nossas almas, por Satanás, uma das coisas que é bastante utilizado para a gente não desenvolver, para a gente não crescer como pessoas e como perante o Senhor, no nosso relacionamento individual com Deus, é a questão da mente. Às vezes a mente nos traz muitos bloqueios. Às vezes não só ser são, não quer dizer aquele cara que, como eu falei antes, que vive uma vida muito prejudicada pela mente, mas às vezes a nossa mente causa os bloqueios que nós mesmos vamos alimentando com o passar dos anos, com a nossa vida diária. Às vezes é na igreja que a gente acha que um irmão não gosta da gente, isso é um bloqueio que a gente vai colocando na mente. Às vezes é uma situação, a gente acha que o pastor não gosta, ou a gente acha que aquela igreja não é bacana, e isso vai crescendo no nosso coração, a gente acha que é rejeitado. Às vezes é um pecado que a gente cometeu, e isso vem martelando na mente, martelando dia após dia. Deus já perdoou a gente, Deus já lançou no mar do esquecimento, mas a gente não consegue vencer com aquilo. Aquilo afeta a gente de maneira tal que isso tem nos trazido problemas na mente, problemas em crescer, em romper, né? E para tratar disso só Jesus, só Deus, só pedindo muito ao Senhor, só orando, só entregando a nossa vida na mão de Deus, muita leitura da Bíblia, para que a gente possa vencer com essas coisas malignas da mente. E a libertação, ela começa pela mente, ela começa com a sanidade. O Celebrando a Recuperação, quando ele começa a trabalhar os passos, os tópicos que a gente tem que tratar, vem falando da negação. A primeira coisa, o cara acha que aquele problema não tem com ele, aquele problema que ele vive e que está destruindo a vida dele todo dia, a vida da família dele também, e a vida de outras pessoas por tabela. Ele começa a negar: não, isso aqui não é problema, essa bebida aqui eu resolvo na hora que eu quiser, eu paro. Essa droga eu só uso quando eu quero ficar muito doido, depois eu deixo de mão. Mas não é assim. Eu quero contar um testemunho bem rápido aqui da minha conversão. Não sei se alguns irmãos conhecem, mas eu sou filho de um pai alcoólatra. Alcoólatra que quebrava tudo em casa e batia na minha mãe. Muitas das vezes a gente tinha que sair de casa. Algumas das vezes eu me lembro bem pequeno e saindo de casa porque ele estava bêbado. Meu pai sempre foi um homem muito responsável. Trabalhava de segunda a sexta-feira, todo o tempo responsável no seu trabalho, mas no fim de semana ele achava que ele podia beber, que era a hora de descansar. E aí que o inimigo aproveitava para entrar no lar para destruir a nossa família. E Deus teve misericórdia da nossa família, Deus teve misericórdia da vida que a gente vivia. A minha mãe era uma mulher que vivia na igreja fazendo muitas promessas. Mamãe já foi andando do retorno da Forquilha até São José de Ribamar para alcançar uma graça, pedindo pela nossa família, pedindo pelo meu pai, e nada havia mudado. E um dia ela ouviu a palavra do Senhor Jesus, para a honra e glória do Senhor, e ela se voltou para Jesus e foi pedir ajuda para Deus, e Deus teve misericórdia da nossa família. Às vezes eu fico fazendo um exame, um esforço mental para
pensar assim, como seria a minha vida sem Jesus? E eu começo a ver pessoas que viviam na mesma época em que eu vivia, na rua que eu vivia, nas amizades em que eu tinha, e eu começo a ver o quanto Deus foi maravilhoso. São coisas que Deus evita que a gente viva, que a gente passe por essas coisas. Deus resgata a gente nem viveu, mas a gente ia viver, porque a gente estava traçado naquele caminho, e as investidas do inimigo era para que a gente ficasse ali. E se uma pessoa, quando Jesus falou no coração da minha mãe, conseguiu chegar até nós, a minha família é formada por meu pai, minha mãe e três filhos. Eu sou o único homem. O Senhor teve misericórdia de nós. Hoje meu pai é pastor da Igreja Batista ali. Alguns aqui, Andrei conhece meu pai, coisa também. E eu fico às vezes olhando assim, lembrando da maravilha que o Senhor fez. Porque a minha mãe não ia aguentar aquela vida, ela ia embora. Ela já estava muitas vezes dizendo que ela já ia embora. Às vezes ela deixava lá e ele ia atrás depois, quando passava a bebedeira. E hoje a gente já tem uma vida totalmente deslargada. Pai para um lado, a mãe para o outro. Misericórdia. Deus é muito bom. Deus age na nossa vida de maneira maravilhosa. E isso que aconteceu na minha vida, eu venho analisando e venho analisando isso, foi uma quebra, porque isso existia de famílias, vinha do meu avô, chegou do meu pai e já estava querendo se perpetuar. E se não acontecesse isso, se Deus não intervisse, isso ia chegar até mim. Aí hoje era mais um alcoólatra, famílias destruídas, depois ia chegar nos meus outros filhos. E quando a bênção de Deus chega, ela também chega de forma a abençoar gerações. Ela vem abençoando você, e o seu filho é abençoado, e o seu neto é abençoado. E isso, a bênção do Senhor, ela precisa, quando ela chega, ela traz sanidade para você. Você começa a ver a vida de outros olhos. Aquilo que estava camuflado para você, você vê que, opa, aquilo ali não é coisa só dele não. Isso ali não é coisa só do meu marido, aquilo ali não é coisa só do meu filho, não é só coisa do meu pai. Tem coisa espiritual aí atrás. Aí você começa a batalhar espiritualmente, porque o objetivo de Satanás é destruir a família. E ele destrói a família com insensatez, com insanidade. Um cara que tem a família dele, que ele bebe, gasta tudo, quer botar a mulher para fora, ele está insano. Ele não tem sanidade nenhuma. A sociedade acha que não. Aquilo tudo que eu li para vocês antes do Código Penal, da questão da sanidade do corpo, que é medido pela sociedade, ela só mede até aí. A sociedade, o homem, ele só vem até aqui. A partir daí, a questão espiritual é com Deus. E ele não consegue medir. E só Deus para fazer isso. Hoje nós cantamos aqui o hino: Abba, eu pertenço a ti, és a minha realidade. Esse hino, meus irmãos, é você declarando uma coisa muito forte. É muito forte esse hino. Quando você abre a sua boca e começa a falar isso, muita coisa muda na sua vida. Você abre a sua boca e diz: Pai, eu pertenço a ti. A palavra do Senhor diz: o que ligares na terra será ligado nos céus. Às vezes a gente canta um hino assim, mas não canta com fé. A gente não presta atenção no que a gente está cantando, vai no automático. O automático às vezes nos impede de viver uma realidade, uma bênção muito grande de Deus. O automático tem nos privado de muita coisa, porque a gente vem para a igreja no domingo, vem na quarta, vem na sexta, e vem no automático, e chega e louva, e a bênção do Senhor está sendo dito: Abba, eu pertenço a ti. E você não diz com fé, e você não toma posse daquilo que você está falando. Ali você está entregando a sua vida ao Senhor. Aquilo ali de coração cantado, Deus ouve, Deus faz maravilha. O Senhor Jesus tem feito coisas extraordinárias no nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor por isso. A sociedade, ela tenta identificar pontos de insanidade no ser humano. Alguns cargos, para ser exercido, é preciso passar por testes psicológicos, testes que
Quem já tirou a carteira de habilitação sabe, tem que fazer um testezinho, né? Quem já passou no concurso público para assumir tem que fazer o teste psicotécnico. São formas de medir. Ele tenta, mas o que passa de louco, por onde eu tenho trabalhado, às vezes a pessoa diz assim: você aí não fez o teste psicotécnico, não, você aí não fez. O cara é doidão e está lá, passando teste, fez lá figurinha lá de fazer. Mas o que existe de insanos por aí é muito grande. E existe também cristãos insanos. Dentro da igreja existem pessoas que precisam despertar para isso. Estão vivendo a insanidade e ainda não despertaram para a sanidade do Senhor Jesus. Eu quero elencar aqui uma das características de insanidade é o mau testemunho. Quem dá um mau testemunho é uma característica da insanidade. A pessoa que está sã, que tem a sanidade de Jesus na mente, ele é impossível de dar testemunho. O Espírito Santo está com ele, o Espírito Santo reprova, o Espírito Santo orienta ele a agir. E a pessoa que não está, que aqui para ali ele está produzindo mau testemunho, ele está sendo pedra de tropeço, ele é insano. Tome cuidado com a insanidade, ela gera mau testemunho. A Bíblia também nos fala de Nabucodonosor. Vocês lembram da história de Nabucodonosor? Nabucodonosor, ele vivia uma insanidade que para a sociedade não era insanidade, era insanidade para com Deus. E ele vivia na sua soberba, na sua exaltação, governando o império mais poderoso da terra, fazendo as suas atrocidades, jogando os servos do Senhor na fornalha de fogo, fazendo e acontecendo. Mas no final de tudo, Deus decidiu agir na vida de Nabucodonosor. E Deus decidiu mostrar para todos a insanidade que Nabucodonosor vivia. Nabucodonosor, ele foi acometido de uma insanidade, foi tirado o raciocínio lógico dele, como eu posso dizer, ele ficou de uma maneira tal, transtornado, que ele foi viver no campo, e virou bicho. Ele saiu do palácio. Imagine um rei poderosíssimo, com toda a sua ciência, com toda a sua majestade, com toda a sua riqueza, que de repente virou bicho, não reconhecia mais ninguém, foi viver com os bois, com as selvas, com os animais selvagens no campo. Isso foi a forma de Deus jogar ele, quebrantar, de Deus mostrar quem era Deus, para ele reconhecer o Senhor Jesus. Muitos milagres ele tinha visto. Nabucodonosor teve a chance de ver na fornalha o quarto homem da fornalha, que era Jesus. Nabucodonosor presenciou, mas não, na sua insensatez, não deixou ele viver, ele gozar daquilo que ele estava vivendo. Insensatez. A gente tem que ter cuidado, porque a insensatez nos leva a sofrer. A insensatez leva a gente a um estágio que a gente não precisaria passar. Se você vive na insensatez, você conhece o que é verdadeiro, mas você insiste em viver naquilo que não é são, a consequência disso é muito forte. Deus vai trazer a realidade, Deus vai te trazer a sanidade, e na hora que Ele traz, às vezes você sofre. O vaso tem que ser quebrado, e quando o vaso é quebrado, dói. O vaso é quebrado, ele é esmiuçado. É o Senhor agindo, é o Senhor trazendo para a sanidade. Ei, meu filho, não é por aí, é por aqui. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida. Amém? Vamos ler aqui em 1 Coríntios 1, nós estamos em Romanos. A palavra do Senhor fala sobre a palavra da cruz. Já estou encerrando, para a gente fazer a nossa partilha. Muitos irmãos aqui com testemunhos para falar, muitas coisas para repartir. E hoje nós vamos fazer
a nossa partilha, em nome de Jesus. 1 Coríntios 1,18 diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Glória a Deus. Às vezes nós, no nosso modo de agir e na forma em que agimos e como nos portamos, o mundo acha que a gente é louco. Diz: rapaz, o cara ficou doido, o cara ficou fanático, o irmão ali ficou de forma esquisita. Mas a palavra de Deus, para quem não compreende, é loucura. Para quem não vive a palavra de Deus, não é coisa, não bate. Não bate. Eu lembro que quando eu fazia o curso de investigador na Polícia Civil, e eu passei por um treinamento muito pesado, muito castigante mesmo. E a palavra do Senhor veio para mim assim: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. E eu estava deitado numa posição, deitado no chão mesmo, num campo de futebol, na grama, e tinha que acertar o alvo. Eu já tinha disparado 3 vezes, eu não acertava o alvo. E o instrutor botava a mão na minha cabeça assim: não levanta, porque se tu levantar a cabeça, o teu opositor vai dar um tiro e vai acertar na tua cabeça, tu vai morrer. E eu tinha que acertar aquilo lá sem levantar a cabeça. Foi muito. E eu estava com vontade de dizer assim para ele: mas se Deus não guardar a cidade, não adianta nada disso aqui que eu estou fazendo. Se Deus não guardar, não adianta treinar e ficar aqui dando tiro ao alvo, que isso aqui eu vou invadir com tudo, não adianta. Mas o que ele ia dizer? Rapaz, esse cara tá doido, ele não passou no psicotécnico lá na frente do concurso, aquele fraudou, já está aqui no tiro, tira esse cara. Para o mundo é loucura. A gente que vive na fé é coisa de Deus, é fé. Então isso não cabe na cabeça do cara. O cara, ele não conhece a Bíblia. Quem conhece, nas situações que tu vai vivendo, que você vai passando, a palavra do Senhor vai chegando. Você passa dias e dias vindo para a igreja, ouvindo a palavra de Deus, e pensa assim: a palavra do Senhor não volta vazia. A palavra do Senhor não volta vazia. E um dia ela vai chegar no teu coração, assim como chegou para mim, lá no sufoco. Deus, isso aí nada adianta. Se eu não guardar, se estiver lá na cidade no interior, lá trabalhando, se eu não guardar, toda vez que eu pegava o plantão, na cidade que eu trabalhava, eu orava: o Senhor guardar a cidade que eu estava trabalhando. E geralmente era muito difícil acontecer coisa, não acontecia. Geralmente tinha confusão antes de eu chegar, que eu já tinha que resolver. Mas Deus guarda quando a gente coloca: Deus, por favor, que ninguém venha morrer nessa cidade quando eu estiver aqui. Eu não quero ficar examinando o corpo, não quero ir lá ver cadáver não, Senhor, por favor. Deus age. É loucura. Se eu chegar para o delegado e dizer assim: não, fica tranquilo que ninguém vai morrer aqui, só segunda-feira quando eu terminar meu plantão, ele vai dizer: esse cara tá doido, rapaz. Mas é verdade, o Senhor age de acordo com a nossa palavra. A palavra da gente é forte. O hino que a gente cantou aqui: Abba, eu pertenço a Ti, eu pertenço ao Senhor. Entrega total da nossa vida. É bom que você cante com fé. Quando você for cantar de novo, presta atenção naquela letra do hino que você está repetindo, que você está orando ali também. A Bíblia diz que a gente deve orar sem cessar. Amém? E a sanidade, volto a dizer, ela só existe em Jesus Cristo. Vamos entregar nossa vida ao Senhor, que o Espírito Santo venha mostrar para nós aquilo que a gente está deixando, daquilo que a gente está vivendo de insanidade ainda, daquilo que a gente ainda está contribuindo com a insanidade para que ela viva com a gente. Porque quando o Senhor Jesus apontar, a gente consertar, a gente vive na sanidade plena do Senhor. E isso é maravilhoso, isso é bom. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, para a gente fazer a partilha logo após. Quero orar por você, que o Senhor possa trabalhar na nossa mente, trabalhar na libertação do agir, das coisas que vêm